Eles colocaram a linha em cima do braço. O impedimento é aqui, ó, é o ombro axila. O ombro você pode fazer um gol, com o braço não. Porque um lance, você imagina um lance desse que vai fazer diferença numa final, numa decisão. A gritaria que vai ser. E teve mais, a expulsão do Gerson do Thiago Heleno foi ridícula. Eles não se esburraram de nada, aquela coisa, chapa esquentou, começou a separar uma briga, os dois ficaram se empurrando, amarelo pra cada um. Não, ali foi patético. Aí ele vem dar o vermelho pros dois, quer dizer, é uma demonstração de autoridade, pequeno poder, a crise do pequeno poder, né, o do grande poder, que ele acha que tem um grande poder. Meu querido, assista esse vídeo até o final, porque o Mengão Malvadão voltou. E voltou simplesmente embrulhando o Atlético Paranaense, jambrolhando o Braulio da Silva Machado e vencendo o árbitro de vídeo. O Flamengo teve que vencer três situações ontem para conseguir a classificação. E além da classificação, é verdade, a vitória, porque o empate dava a classificação pro Flamengo, mas o Flamengo foi lá, ó, e ganhou contra tudo e contra todos. Então, vamos assistir o debate, fiz a união de alguns programas aqui, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, tem um botão aqui embaixo, tá escrito inscrever-se. Clica aí, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, a sua inscrição é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, belezinha? Tranquilão? Então vamos embora, rapaziada. Mas é um Flamengo que vence na Arena da Baixada, né, 2-0 e que, querendo ou não, no agregado, ficou 4-1, Mauro. Pro Flamengo contra esse Atlético Paranaense, que é um time que chega sempre nessas competições de mata-mata. E ultimamente perde sempre, né, pro Flamengo, né? Porque são 10 jogos na Arena, os 10 últimos, 4 vitórias do Flamengo, 3 empates e 3 vitórias do Atlético. O Flamengo tem mais vitórias agora no recorte, desde aquela estreia do Jorge Jesus, que foi 1-1 no jogo de Copa do Brasil, né? Primeiro jogo do português no comando do Flamengo, esse é o recorte. Então mudou, tempos que o Flamengo só perdia lá, isso mudou. E esse ano, aquela derrota que houve também do Campeonato Brasileiro, teve um lance controverso do gol da vitória, que foi uma joelhada na cara do Santos. O Santos apagou e o gol valeu. Gol do Eric, que ontem fez gol contra, né? Eu não gostei da atuação do Flamengo, achei a atuação abaixo daquilo que o time deve apresentar. O time não conseguiu ficar com a bola e desacelerar o jogo como era a intenção, me parece, pela escalação. A pressão do Atlético era mais do que esperado, o time precisava de 2 gols para se classificar, então é claro que ia criar situações de perigo. Acho estranho também porque um time que tem essa condição em casa abre mão de tentar pelo menos jogar no Maracanã e fica 18% do tempo com a posse de bola no primeiro tempo do jogo do Maracanã, não atacou, não saía jogando, só rifava a bola, só afastava o perigo. O Atlético jogou os 45 não, mas uns 30 minutos aproximadamente do primeiro tempo no Rio, como se fosse aqueles minutos finais que você está segurando o resultado e você só quer afastar o perigo e sendo muito pressionado. É um time que pode fazer mais também. Eu acho que tem que questionar isso também. Se o Atlético fizesse um jogo minimamente corajoso do Rio de Janeiro, talvez tivesse uma condição melhor para o jogo em casa, do que ter que virar de 1-0, no caso 2-1, né, que foi o placar do Rio de Janeiro, virar fazendo 2 gols. Mas eu achei que o Flamengo foi aquém do que deveria ser. Alguns jogadores muito mal, Everton Ribeiro mal, Gerson muito mal, Thiago Maia nem... Nossa, a queda técnica do Thiago Maia é um negócio absurdo, né? Ontem a última participação dele foi armar um ataque do Atlético. Ele errou uma bola fácil, armou o ataque e logo depois ele estava saindo do campo. E só jogou porque o Pulga sentiu uma lesão lá, alguma coisa no aquecimento. De novo, né? Mais um, né? A ter esse tipo de problema. Mas no segundo tempo acho que o Flamengo controlou melhor. Teve uma jogada ou outra, mas muitos tiros de fora da área, muitas finalizações ali no desespero do Atlético, com a vantagem que o Flamengo não trabalhou para fazer aquele gol no primeiro tempo, foi o caulo do céu, como também o Atlético não trabalhou para fazer vantagem no primeiro tempo, né? Foi um gol até controverso, muita gente acha que foi falta no Pulga, fez 1-0 e ficou se defendendo, não trocou um passe, não tentou sair jogando, não tentou construir nada, era só rifando bola. Então acho que no conjunto dos 2 jogos foi justo, o placar até diz isso, 4-1. E uma coisa que também me chamou a atenção ontem, já chama a atenção há algum tempo, acho que ontem atingiu patamares muito preocupantes. A gente discutiu muito essa semana sobre a questão de violência por razões óbvias com a morte da torcedora Gabriele do Palmeiras, né? Cara, o que é isso aí dessa torcida do Atlético aí, boa parte da torcida do Atlético? O que é aquele ódio no rosto daquelas pessoas? Eu entendo que, óbvio, eu acho o seguinte, mando de campo é torcida, pressão, vaiar o adversário, xingar o adversário, tudo isso está no pacote. Você tem que exercer pressão mesmo, se você não gosta daquele time, você vai, mas a coisa passa um pouco do ponto. O jogo mal começou, você vê o rosto de vários torcedores do Atlético, é um ódio, é uma coisa assim, os olhos esbugalhados, parece que vai sair, sabe? Os caras parecem que querem esmagar alguém. O Gabigol provoca os caras que provocam ele, aí você tem uma reciprocidade. O Gabigol gera o amor e o ódio, né? Mas o Wesley, ninguém conhece o garoto, o moleque estreou outro dia, ele foi bater um lateral...
Tinha uma mulher, inclusive, ali, ela parecia que ela ia se jogar dentro do campo, as pessoas se debruçam naquela mureta. Então, se você percebe que aquilo não é só provocação, gente. É um ódio, assim, parece que a pessoa pega todas as suas frustrações, a sua vida, os problemas, ou sei lá mais o quê, leva para aquilo e transfere para aquele jogador. Eu não vejo isso em lugar nenhum do Brasil. Nesse nível, sabe? É um nível de ódio, aquilo é ódio. Assustador. Então, aí o que acontece? O Gabigol faz o gol, vai comemorar o gol. O glorioso do árbitro dá um cartão amarelo. Ele tinha colocado. Isso é absurdo. Ele tinha colocado na súmula, olha, atiraram cerveja, copo, sei lá, mas o quê? Teve biscoito que você já comeu aí? Teve biscoito. Mais. Então, assim, cara, é uma inversão total. Segundo o nosso especialista em arbitragem, o Rafael Porcari, é a recomendação do chefe deles, do CNM. Quer dizer, esses caras querem interferir, inclusive, na cultura do futebol. Você faz um gol, você comemora. Se uma torcida te xinga, você vai lá, comemora perto dela. O Renato Gaúcho cansou de fazer isso, mandar ficar quieto. Mas quantas vezes... Romário, Edmundo. Quantas vezes o Renato foi xingado pela torcida adversária? Quantas e quantas vezes? Ele, quando fazia um gol, ele atirava uma onda. O Romário fazia isso também, o Edmundo fazia isso também. Isso é do jogo, gente. A torcida provoca, mas ela tem que saber lidar também com o troco. Quando o jogador consegue marcar um gol, consegue vencer um jogo, ele vai provocar também. E você tem que saber conviver com isso. A gente está normalizando o ódio no estádio. Aquilo ali, pode observar, é ódio puro. Se pegarem um vídeo, inclusive, está no perfil da jornalista Raíza Simplício do Rio, que estava lá no estádio. Depois do jogo, tem um sujeito, ele está debruçado naquela coisa branca ali, onde os jogadores do Flamengo estão saindo. É um negócio impressionante, assim, o ódio do cara. Teve um que socava o vidro na hora que o Gabigol comemorou o gol, vocês repararam. O cara socava aquele vidro ali, esmurrava, só faltava ele quebrar o vidro. Quer dizer, é uma coisa estranhíssima. Eu acho que passa um pouco do ponto. E isso sempre acontece nos jogos do Atlético. Aí, ó, daí, ó. Olha só, olha esse sujeito ali de camisa vermelha e preta. Olha lá, ele quase pula ali dentro. Olha o ódio do cara. Ah, mas é o final do jogo, ele tá com raiva. No começo do jogo também estão assim. É o jogo inteiro isso, gente. Então a gente discute muito a violência de torcida organizada, violência. E esse ódio no ar? Não são todos, é claro. Mas de parte da torcida do Atlético. E todo jogo do Flamengo lá é assim. Com o Corinthians também tem. Com o Palmeiras também tem. Tem com todo mundo. Mas com o Flamengo é pior, pelos por essa rivalidade, pelos embates. Agora, infelizmente, para o torcedor do Atlético, ele vai ter que aceitar uma realidade. Ele vai conseguir enfrentar o Flamengo, eventualmente vai derrotar o Flamengo, mas ele não vai estar no patamar do Flamengo. Eles se organizam, tem estádio, tem lá o Petralha, tem aquela coisa toda, mas o Flamengo fatura mais, tem jogadores melhores e vai ganhar a maioria das vezes. Então conforme-se, não adianta colocar ódio. Apoia o time, faz que nem a torcida do Marrocos na Copa do Mundo. Eles vaiavam o time adversário sem parar. Até para quem estava vendo o jogo, era um negócio que... Assim, irritante. Cara, que coisa impressionante. Eles não paravam. Ah, não, é só 5 minutos, vai. Não, 30 minutos de jogo, vaia. A Espanha com a bola, vaia. É claro que isso incomoda o jogador. Então você tem maneiras de você ajudar o seu time, de você pressionar, sem exalar ódio. E o que nós vimos ontem, assim, foi uma coisa que... E está normalizado. Na transmissão da televisão, ninguém observa isso. O cara reclama, por exemplo, o narrador eventualmente reclama, o goleiro bobeou ali, prendeu muita bola, mas o outro não sei o quê. Você não está vendo o que está acontecendo no entorno, gente? Assim, pode reparar, cada vez que o jogador se aproximar, bater um lateral, ou bater um escanteio, ou na hora da comemoração do gol, acontecia aquilo. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso também, sabe? Esse comportamento bélico até dentro de um estádio de futebol. Repito, eu sou totalmente favorável a pressionar o adversário, mando de campo é isso, é pressão da torcida, mas eu acho que tem um limite. Eu acho que esse limite está passando. Vai ter uma hora que um maluco desse vai entrar em campo aí para bater no jogador, então o cara vai se achar nesse direito. E quando a arbitragem pune o jogador, comemora o gol. E ao invés de relatar que atiraram objetos, líquidos, sei lá mais o que, em cima do atleta, ela está justamente fazendo o seguinte, não, olha, o jogador, você não pode provocar a torcida. Comemora o gol e tem a frieza, mesmo na emoção do gol, tem a frieza de nada fazer. Corra para o meio do campo e comemore junto com seus coleguinhas. Isso não existe, gente. Na hora do gol ali, o cara vai correr para onde ele sentir vontade. E ele tem o direito de comemorar. Os jogadores do Atlético, quando houve a eliminação lá no Jorge Jesus, o que eles fizeram? Na época, o Gabigol tinha feito alguma coisa. Eles comemoraram imitando o Gabigol. Lembra? Todos eles fizeram o gesto do Gabigol. Legal, é isso mesmo. Ganharam no Maracanã, cara. Despacharam o Flamengo. Então foram lá e imitaram o Gabigol. Todo mundo achou legal. Foi. Não é? Eu também acho legal. Tem que tirar sarro mesmo. Ganhou, irmão. Enfia a viola no saco. Quem perdeu vai pra casa e aguenta agora a pressão. Aguenta a zoeira. Esse é o futebol. Agora, o que a gente viu ontem lá é um negócio que precisa ser olhado com mais atenção. Não adianta te discutir a torcida violenta, organizada que briga, não sei o quê, e a gente achar que no estádio as pessoas podem passar do limite da provocação para exalar ódio sobre qualquer jogador adversário, porque vai bater um lateral. E aí a arbitragem ainda piora as coisas com essa decisão tacanha de punir o jogador que comemorou o gol. O cara tem que ter o direito, deveria ser o contrário. Atenção, torcedor, você provoca o jogador, mas prepare-se. Se você atirar objetos
naquele que está comemorando o gol, sem fazer gestos obscenos, gestos agressivos, né? Apenas celebrando o gol, você tem que aguentar. Se você não aguenta joga objeto, você vai arcar com as consequências, o seu clube pode ser punido. Essa deveria ser a mensagem da CBF. Mas a comissão de arbitragem, segundo o Porcari, orienta os árbitros a punir o jogador. E teve mais, a expulsão do gesto do Thiago Heleno foi ridícula. Eles não se esmurraram nem nada, aquela coisa de chapa esquentou, começou a separar uma briga, os dois ficaram se empurrando, amarelo pra cada um. Não, ali foi patético. Aí ele vem dar o vermelho pros dois, quer dizer, é uma demonstração de autoridade, né? Pequeno poder, a crise do pequeno poder, né? O do grande poder, que ele acha que tem um grande poder. Mas eu acho que esse ódio, a gente vê em tudo que é estádio. E eu, quando o Flamengo joga com o Palmeiras hoje, tanto no Maracanã quanto no Allianz Parque, você vê que tem um ódio. Por que eu digo ódio? Porque o Gabigol, ele é um cara que ele desperta o amor, a idolatria no Flamengo. Eu não tô falando do Gabigol. E no rival. Não, eu sei. Mas a torcida do Atlético, ela compra uma briga com o Gabigol. Eu vi isso em Guayaquil. Os atleticanos estavam saindo de Guayaquil. Esse Gabigol, ele provoca. Mas ele desperta. Mas eles não têm o direito de jogar coisa no cara. Não, isso não. Mas o ódio não sei se é infelizmente, mas infelizmente, muito torcedor desperta. Desperta pelo Gabigol, porque ele provoca. E eu acho válido do espetáculo. É o que eu falo, agressão nunca. Agressão não. Agora, os caras terem raiva do Gabigol e amor ao Gabigol, eu acho sensacional. Você pode ter raiva do cara. O que eu tô dizendo não é o Gabigol. Porque ele desperta isso. Eu tô falando da reação coletiva de grande parte da torcida que exala ódio por qualquer situação, qualquer jogador, qualquer momento. O Ayrton Lucas já bateu um lateral. Você percebe que as pessoas estão ali, parece que o cara só falta querer pular em campo. Eu acho isso um tanto quanto... Assim, me chama atenção. E olha que eu sou totalmente favorável que pressione mesmo. Tem que vaiar, tem que encher o saco. Isso tudo é do jogo. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando a reação daquele rapaz ali que vocês viram ali. O jogo acabou, o cara tá debruçado ali. Não, na hora da comemoração do Gabigol, tem um que ele tá quase invadindo o campo. Ele fala, cara, aí ele volta. Você vê que ele vai, ele volta. Você vê que o time dele perdeu. De novo, não se acostumou ainda? Não se acostumou, perdeu ano passado o gol do Pedro de bicicleta, perdeu o final da Libertadores, perdeu mais uma ontem, não se habituou, então faz terapia, irmão. Não, sério. Cara, o cara tá quase entrando no campo. Boa. Isso, é sério isso. A gente falou aqui outro dia, a mesma coisa acontece. O Gil lá com aqueles torcedores do Corinthians, não criticou aqui. O Gil não tem que passar por isso, um jogador. Ele tem que ser vaiado, tem que aguentar, vai xingar, aguentar. Agora chega um ponto que assim, a coisa tá passando do ponto. Mas então, é o que eu falo, é geral. Eu não acho que é só do Atlético. Eu vejo muito esse estágio, esse ódio, essa... Eu não vejo isso em outros estádios. Nesse nível, sinceramente, não vejo. Ó, quando tem Flamengo e Palmeiras, eu vejo Flamengo e Vasco, eu vejo muito vascaíno, muitas vezes revoltado com o Gabigol. Muitas vezes é com o Gabigol. Porque o Gabigol, ele provoca. Mas eu não estou falando do Gabigol. Não, eu sei, mas eu digo, como o Gabigol é o personagem principal do Flamengo, não é com o Gabigol. mas ele alimenta esse ódio. Entendeu? Como foi na final lá da Libertadores. O pior dia da vida do atleticano. Perdeu uma final, né? Final única. O atleticano estava revoltado. E o Gabigol provoca. Eu gosto que ele provoque. É legal, como eu gosto que o Felipe Melo provoque quando ganha. Isso é do jogo. E aí gera raiva. Meu vice. Tá certo. É isso, tá certo. Ele não tá errado. E aí o que acontece? O torcedor do Flamengo tem ódio do Felipe Neto. Tudo bem, do Felipe Melo. Você pode ter ódio do cara, mas você não pode chegar na beira do campo e exalar esse ódio dessa maneira, da forma intensa que isso é colocado. É o tempo todo, cara. É um negócio assim que... O jogo inteiro aquilo ali. Eu tava observando assim, eu vejo... Cada lateral... O Wesley... O cara vai ter raiva do outro, nem sabe quem é o Wesley. Outro dia que tá jogando no Flamengo. Aí as pessoas estão ali só porque ele tá com a camisa do adversário. Que o cara falasse, aí vai errar, mané, não joga nada, vai perder, não sei o quê, vai, é tudo. Mas não é isso. É mais do que isso. Isso aí é um fio muito... É uma linha muito tênue. Para isso chegar em um outro patamar. Então, se a gente discute violência... É uma atitude violenta. É além, eu acho que é além do tolerável, na minha opinião. Repito, eu sou totalmente favorável à cultura da arquibancada, tem que fazer pressão, tem que vaiar mesmo, mando de campo é isso aí, mas eu acho que é um pouco demais. E eu não vejo, sinceramente, em outros estádios um nível tão elevado de ódio mesmo, como eu vejo nesses jogos do Atlético, especialmente contra esse adversário. Vamos falar da polêmica de ontem, então. Vamos. Jogo do Flamengo, do Grêmio, aí é contigo, William. Só soltar a bola. A gente tá produzindo umas canecas aqui, vou ter que fazer uma com a tua cara, viu, Simão, pelo visto. Ô, Simon, pelo amor de Deus, tô dentro. Vamos lá, ó. Até onde eu sei, mesma linha não é impedimento. Isso aí não é um caso de mesmo trazer um pouquinho pra regra antiga e tal. Não é o mesmo caso, porque, sinceramente, cara, eu quero entender até agora por que um cotovelo é uma grande vantagem. Sei que um cotovelo, um braço é uma grande vantagem pra se invalidar um gol como esse. A gente estava falando de uma situação parecida na segunda-feira, né, Simon? Tem que acabar com isso, Simon, pelo amor de Deus.
É verdade, William. O árbitro aí foi o Braulio Machado e o Rodrigo Guariz, o árbitro de vídeo. O assistente que anulou o gol em campo, tá aí a foto dele, o Danilo Maniz. Então, quando há dúvida nessa questão do VAR, permanece a decisão de campo. Nós já falamos sobre isso, né? E eu até trouxe aqui hoje de manhã, estava pesquisando nas minhas coisas, tá aqui o livro de regra, ó, tá? Então, só para trazer o conceito aqui para o nosso fã do esporte, desde que dividiram o futebol do rugby em 1863, em 1866, William e companheiros, tá? A regra do impedimento teria que ter três jogadores mais próximos da linha de fundo para estar impedido. Em 1925 caiu para 2. E em 1989, igual você falou aí, mesma linha não é mais impedimento. Então tudo avança para o gol. E isso aí a olho nu é a mesma linha. Se não tivesse o VAR, era a mesma linha, era gol. O assistente ia correr para o meio e o árbitro ia confirmar o gol. Aí entrou o VAR, veio o VAR, tá? Então o que acontece? O VAR está sendo hoje realizado, não é mais no estádio, é na sede da CBF, do lado da CBF lá. A CBF montou uma estrutura com algumas cabines de VAR, então o VAR fica lá. Estava lá no Rio de Janeiro, né? Quem fala o VAR é um operador, é um ser humano, passível de erro. O árbitro de vídeo e o auxiliar, o AVAR, que fica do lado dele, o árbitro de vídeo só diz para ele, coloca em tal ponto. Então tem aquela questão do frame para lá, o frame para cá. E aí as linhas, por essas imagens que estão mostrando, eles colocaram a linha em cima do braço. O impedimento é aqui, ó, é o ombro axila. O ombro você pode fazer um gol, com o braço não. Eu até tenho um conceito de que tudo que não é ombro é mão. No futebol o cara fala mão, não vai dizer braço, antebraço, pegou na mão. Tá? Então para mim aqui, eles colocaram no cotovelo em cima. E a CBF já assumiu em outra oportunidade a questão de traçar as linhas erradas. Essa imagem não é conclusiva, eu acho uma pena um gol desses. Nós debatemos aí na vez passada, não há ganho técnico nenhum, tem que ser alterada essa regra do impedimento. A regra número 11 tem que ser alterada. Eu já falei da proposta com os pés na frente, o corpo valeria, o tronco, o nariz, a cabeça, o joelho, o peito, tudo pode fazer gol. Numa nova alteração que não tem, para esse ano não tem nada alterado, continua a mesma coisa como está, tá? Aí sim validaríamos mais gol. Porque o futebol, todas as regras que são alteradas, né? Começou com 14, hoje são 17. É em pró-gol. Queremos o gol no futebol, todo mundo quer ver gol. E aí, questão milimétrica não tem fundamento e totalmente inconclusiva a imagem. Não dá para te cravar se estava 1 milímetro na frente ou se não estava esse milímetro na frente. Pois é, a gente sabe que tem margem de erro, tem uma série de coisas. Eu tô usando aqui o mesmo critério que eu usei para analisar o gol do Rony contra o Atlético Mineiro. Ali, para mim, é um absurdo invalidar um gol daquele. Boa tarde, William. Boa tarde, Zé. Boa tarde, William. Boa tarde, Bubu. Boa tarde, Pedro. Fala, Zé. Boa tarde a todos. Boa tarde, Simon. Não, o problema, além da falta de critério, né? Porque nós já vimos aqui coisas absurdas em relação a isso. A câmera que pegaram, né? Você pega uma câmera em diagonal, aí você pega em diagonal, como é que você vai ter a certeza, a precisão? Porque se você observar e mudar a câmera e colocar na mesma linha, você vai ver que tem uma mudança de visão, como é que você vai ver? Eu acho um absurdo. O próprio, nós falamos aqui já outro dia, acho que o Simon pode até confirmar, a própria empresa que faz o software do VAR já falou que não é preciso, então, ou seja, você tem que... Isso, tem margem de erro, Zé. Tem uma margem de erro e tal. Sabe, é lamentável. E aí só dá margem para tudo aquilo que os clubes estão fazendo. Antigamente se reclamava muito no final do campeonato. No final do campeonato. Se nós continuarmos assim, se o CNM vier toda terça-feira e contar esse monte de historinha que ele conta para tentar se justificar dos erros dos árbitros, né? A arbitragem vai ter que se justificar. Eu acho que não vai demorar muito não. Se bobear, o ano que vem já começa assim. Na primeira rodada já vai ter que se justificar. A pressão, na segunda rodada, tal, porque mas tem sido assim, rodada a rodada. E ontem da Copa do Brasil. Mas você lembra que o Braz falou, não, 12ª rodada. Nós estamos questionando, tá ficando feio, normalmente era no final. Sim. E normalmente era no final, porque no final eles faziam aquele dossiê, olha, vocês estão me prejudicando desde o começo do campeonato, tal. Sabe,
infelizmente... Estava só na 12ª rodada, mas ontem ele já protestou, né? Sim, então, mas é o que eu tô dizendo. Ontem já teve mas silêncio. assim, William, mas se nós continuarmos desse jeito, com esse tipo de erro, nós iremos... vamos dizer assim que a reclamação da arbitragem vai ser emancipada. Entendeu? Não vai precisar esperar 12 rodadas. Ela vai ser... Antecipada. Logo, Antecipada. Não, é emancipada. Ela está autorizada... Sim, vai. É isso, entendeu? É isso. Quando quiser. Quando hora quiser, que quiser. entendeu? Porque assim, não é possível. Não é possível. Você não tem um critério, porque num jogo, aí você afasta o árbitro, né? Por causa do empurrão que seria de lado. Aí no outro jogo que foi um empurrão por trás, não foi nada. Vai tranquilo. Tá certo. Sabe, tá certo. São critérios absurdos. E aí eu fico pensando, como é que tá a cabeça do árbitro? Até perguntar para o Simon isso. Como é que tá a cabeça do árbitro? Porque é o seguinte, a regra diz, no ombro, e eu vi isso, né? No ombro a ombro não tem problema. Então, teoricamente, o do Goiás não teria problema. Então foi ombro a ombro, beleza. E aí o do Palmeiras, que foi falta, ele não suspende o árbitro, porque não se suspende... Não foi suficiente. Como não foi suficiente? O Everton tá com a bola no pé, o cara chega e empurra por trás, não é suficiente. Então, assim, a falta de critérios em determinadas situações, eu fico imaginando a cabeça do árbitro como é que fica. Então, eu queria até perguntar para o Simon, porque a cada rodada ou a cada dia, provavelmente, eu não sei como é que funciona, o Simon, aproveitar a experiência do Simon e o conhecimento, eles devem receber um SMS de manhã. Tá igual a escala aqui de atualização. Atualização de escala. Eles recebem de manhã, 8 horas, uma orientação. Às 9 recebem outra, meio-dia outra, aí dá aquela parada para almoçar, toma um cafezinho, faz a cesta. Quando dá às 3h30 já tem a outra. Aí às 11h30, fala assim, esquece tudo que eu mandei para vocês até agora, vale essa. Porque não é possível. Eu queria saber do Simon isso. Como é que, dentro do conhecimento dele, como é que funcionam essas orientações? Porque se nós aqui, e as pessoas que estão assistindo esses vídeos do CNM, que é muito mais para ele aparecer do que propriamente esclarecer as coisas, porque o vídeo é para ele. O vídeo não é para os árbitros. Pelo contrário, ele joga mais responsabilidade em cima dos árbitros. E é a pior coisa que ele vem fazendo nesse sentido, que ele não esclarece. Ele coloca mais dúvidas, tanto na cabeça do árbitro, como também na cabeça dos jogadores, dos treinadores, dos torcedores. Então, assim, queria saber do Simon, como é que estão as coisas aí, a comunicação interna da CBF, Simon? Pois é, Zé, Elias, tu me pergunta como é que os árbitros estão se sentindo. Eu diria pra ti que estão se sentindo mais ou menos como Adão no Dia das Mães, solito. Porque não tem esse amparo, essa estrutura. Quando o CNM assumiu, ele disse na dor ou no amor. Então o cara é o líder, o cara que comanda. Dizer isso aí publicamente, o árbitro vai a campo, ele está pressionado por todo mundo. Né, pelos torcedores, dirigentes, jogadores, imprensa, e aí o chefe dele vai e coloca essa faca no pescoço dele, dizendo isso aí. O árbitro só recebe quando trabalha, né? Ou seja, ele depende da escala. Se ele ficar um mês sem receber, sem apitar, ele não vai receber. É claro que ele está preocupado com o dele, os boletos continuam a chegar. Então essa preocupação é demais na cabeça do árbitro. O estresse no futebol é muito alto. E aí tem esse outro lado, essas reuniões, não é? Que toda hora estão via Tadinho do árbitro, ele erra toda hora, ele tem muita culpa, né? WhatsApp, grupos de WhatsApp, as reuniões por vídeo, teleconferência. E aí nós vamos ver que o conceito está totalmente equivocado. Nós estamos falando desse jogo específico do Flamengo, do impedimento, nós vamos falar no conceito de mão que aconteceu na Arena do Grêmio ontem. Outro também absurdo. Totalmente equivocado. Outro absurdo, totalmente absurdo, um pênalti inexistente, mas é questão de conceito. Então tá complicada a situação. O CNM disse que esse ano ia ser bem melhor, já falou algumas vezes, concordo plenamente contigo, o vídeo que ele faz é para ele tenta explicar o inexplicável, muitos lances aí, você citou 2, não é? O da Vila Belmiro, que o árbitro foi afastado, do Bruno Arleu, que na minha opinião, que nós compartilhamos até aí, um dos lances mais difíceis do final de semana, e o outro que foi mais fácil, ombro nas costas, o árbitro continua, o pênalti do Curitiba, que será que foi pênalti, que pegou no peito e na mão, mas enfim, né, a polêmica agora é em cima do jogo do Flamengo, e cada vez 14ª rodada, agora foi Copa do Brasil, desde a 10ª rodada reclamações, não é? As pessoas interferindo, tentando escalar a arbitragem, uns conseguem, outros acho que não, depende da pressão, depende
depende de quem grita mais alto. Tem uns que agora resolveram não falar, caso do Palmeiras e do Flamengo, que não dão mais entrevista por conta da arbitragem. Então tudo é no elo da arbitragem, que ainda assim, com tudo isso, é cobrada como profissional, mas não é profissional. Por quê? Porque não existe a profissionalização da arbitragem no futebol brasileiro. Ou seja, nos europeus, ano de avião supersônico, nós estamos de bicicleta. É inadmissível, né, esse tipo de situação. Mas, enfim, é o nosso futebol brasileiro e aqui que nós trabalhamos. E essa polêmica, eu concordo plenamente, esse lance do Gabigol aí, é uma pena, William, para o futebol, tu anular um gol por causa de milímetros, que pode ser questionável. Essa ideia que o Zé trouxe aí, porque é um ser humano, o operador do VAR é um ser humano, pode botar um frame para lá, outro frame para cá, quando é que tocou na bola, quando é que o pé entrou na bola, enfim, é uma série de situações em que tu coloca ou tira o cara do impedimento. Então anular um gol desse é uma perda, não é para o futebol. Tem a história das linhas mais grossas, lá adotada na Premier League, né Bueno? E assim, fico imaginando porque ontem esse lance não fez diferença. O Flamengo se classificou. Fez 2-0, já tinha vantagem, não se classificou. No jogo de Porto Alegre, não fez diferença, porque o goleiro pegou o pênalti. Né? Daqui a pouco a gente fala mais especificamente desse lance, que é um grande absurdo também. O goleiro pegou o pênalti. Agora você imagina uma situação dessa, uma final de campeonato. Jogo único, ou jogo da volta, um lance desse para decidir. E por milímetros ali, porque a questão é assim... William, mas a regra, tá lá, traçou, qual é a dúvida? Não, a dúvida é que assim, a dúvida é sobre esse tracejamento ali. Ele não é preciso. O problema é esse, a nossa discussão é assim, ele não é preciso. A gente sabe que tem margem de erro. Se ele não é preciso e se tem uma margem de erro admitida, gente, então a gente tem que trabalhar com uma margem de erro ali pró-gol, porque pró-gol é pró-futebol. Mas é pró-gol porque o Flamengo... Não, cara, é pró-gol pro Flamengo, é pró-gol pro Palmeiras, naquele gol do Rony, por exemplo, pro Atlético, pro Corinthians, pra todo mundo. É pró-gol pra todo mundo. É para o futebol, não é para um clube especificamente, é para o futebol. Então, segue. Porque um lance, você imagina um lance desse que vai fazer diferença numa final, numa decisão. A gritaria que vai ser... Olha, rapaziada, o que aconteceu ontem, gente, foi o seguinte... O Flamengo, ele venceu o Atlético Paranaense, o Flamengo, ele venceu o gramado sintético, o Flamengo venceu o VAR e o Flamengo venceu a arbitragem, né? Tô falando do árbitro de dentro do campo. O VAR, o senhor Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, grave esse nome, não esqueça esse nome jamais, tá? E o senhor Braulio da Silva Machado. Foi tão ruim o senhor Braulio da Silva Machado que Braulio tinha que virar adjetivo de péssima arbitragem. Pô, esse cara é um Braulio apitando o jogo. Pô, esse árbitro aí apita tipo um Braulio. Tinha que virar, gente, porque é inacreditável. O que foi feito, eu sei, vocês estão alegres, o Flamengo passou, mas, gente, isso não pode passar impune, galera. Não pode, porque se isso passar impune, o Flamengo vai ter que vencer 3 vezes o mesmo adversário para não ser prejudicado pela arbitragem. Olha o que eu tô falando pra vocês, gente. Olha o que eu tô falando pra vocês. Se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixe seu like, tamo juntão. Saudações brunegras.